Bom pessoal, hoje estaremos novamente na província autônoma da Vojvodina, aqui na Sérvia. Uma região encantadora com muitas influências diferentes e que já mostrei para vocês no último episódio. Então, se você ainda não assistiu, volta lá na playlist da Sérvia e conheça essa região. Além, é claro, da cidade de Novi Sad, uma belíssima localidade já mostrada aqui também no canal. Viajar pelo interior da Sérvia é relativamente fácil se a gente pensar que o país é pequeno e que as estradas são boas. Pegar as minivans ou ônibus locais é a maneira mais fácil e barata de se deslocar de uma cidade até a outra. Pois é pessoal, vocês sabem que eu gosto de sair um pouco do circuito das grandes cidades, pelo menos uma vez em cada país. E como eu nunca tinha feito isso na Sérvia, eu vim aqui na cidade de Zrenjanin, também na Vojvodina, mas bastante interessante porque é uma cidade com várias misturas de influências, é pequena, não é tão turística. Eu vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem. Aqui nessa região, pessoal, a gente vê muitos carros antigos, muitos deles remanescentes da antiga Iugoslávia. Os chassis, obviamente, que lembram a italiana Fiat, mas aqui eram chamados de Zastava, com os carros icônicos Jugo daquela época. A empresa fabricava inicialmente armas para o exército da Iugoslávia, mas com o tempo foi se especializando em veículos de uso pessoal. Para críticos, a cópia da tecnologia da Fiat era um absurdo, além de muitos também considerarem esse o pior carro já produzido. De qualquer maneira, é um veículo frequentemente encontrado pelas ruas da Sérvia, da Bósnia, de Montenegro e de tantos outros países aqui nos Balcãs. A cidade é bem tranquila de se andar a pé e, como eu já disse em vídeos anteriores, a Sérvia é um país muito seguro hoje em dia, com baixos índices de criminalidade, principalmente em cidades de médio porte como essa que estou hoje. Essa região que eu tô é a região histórica de Banat, que é dividida entre três países atualmente, entre a Sérvia, a Romênia e também a Hungria. Então você vê que é uma mistura de influências. Aqui também temos cerca de 10% de húngaros, que mostra que é uma cidade que de certa forma tem uma minoria étnica expressiva. E a gente vê que foi muito importante durante vários períodos da história, principalmente na história do século XX. Eu vou contar para vocês o porquê. Bom pessoal, como vocês bem sabem, eu gosto de contar um pouco sobre a história de cada cidade. E aqui a história mais recente é a parte mais fascinante. Em 1941, após a capitulação do Reino da Iugoslávia pela Alemanha nazista, toda essa região aqui de Banat, que se estende na atual Sérvia, Romênia e Hungria, tinha também a forte presença de étnicos alemães, que naquele momento começaram a confiscar a propriedade dos judeus e os entregar para as autoridades, muitos dos quais depois seriam, infelizmente, enviados aos campos de concentração por toda a Europa. Apesar da ocupação alemã, muitas forças comunistas e de resistência se reuniam e se organizavam de maneira clandestina, sempre tentando enfraquecer os nazistas em solo iugoslavo. Em outubro de 1944, as forças do Exército Vermelho da União Soviética chegaram por aqui e, após algumas batalhas, conseguiram liberar a cidade do controle alemão. Entre aqueles estavam no Comitê da Libertação Nacional também Darko Zrenjanin, que se tornou um herói nacional e que depois teria o seu nome, ou melhor dizendo, seu sobrenome, utilizado para renomear a cidade a partir de 1946. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, grande parte da infraestrutura original da cidade foi poupada, com apenas alguns focos de destruição mais para o final da guerra. Vale a gente lembrar que os alemães destruíram alguns edifícios industriais por seu caráter estratégico, além, é claro, da sinagoga da cidade. No período pós-guerra, como parte da Iugoslávia socialista, muitas mudanças foram realizadas no país
e na cidade, o que inclui o desenvolvimento da agricultura local no norte da Sérvia, aqui na região da Voivodina, e também uma nova estrutura urbanística para os trabalhadores industriais nessa parte do país. Bom, essa cidade inicialmente chamava Bečkerek, era uma região de transição, como eu sempre falei, entre húngaros, os germânicos também, austríacos que aqui moravam e que de certa forma influenciavam, até também tem nomes em húngaro e em alemão, mas o nome do antigo em sérvio é Bečkerek. O interessante é que depois da Segunda Guerra Mundial, um dos mais importantes partisanos, dos comunistas que lutaram para expulsar os fascistas da Península dos Balcãs, Žarko Zrenjanin, foi batizada pelo seu sobrenome. Esta cidade se tornou um dos centros mais importantes durante a época da Iugoslávia, um dos principais centros comerciais, uma das forças comerciais e industriais daquele país naquele momento. E a gente vê que, apesar de hoje a cidade ser menor, cerca de 100 mil habitantes, ela de certa forma herdou essa grande infraestrutura através da mistura de influências e também através do dinheiro vindo pelas indústrias na época iugoslava. Inclusive, outro ponto interessante da história da cidade é que depois do assassinato de Franz Ferdinand, que é Francisco Ferdinando, aquele do Império Austro-Húngaro, que causou o início da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas que moravam nessa cidade naquela altura foram acusadas pelos austríacos, inclusive teve um papel importante no início da Primeira Guerra Mundial, como podemos ver através desse episódio. Apesar da ênfase da economia iugoslava estar na indústria e na agricultura, nos anos 1980, pelas melhores condições de vida e de trabalho, muitas pessoas deixavam os seus vilarejos e cidades pequenas para se estabelecer em cidades de médio porte, como é o caso de Zrenjanin, o que modificou ainda mais a estrutura educacional e social dos centros urbanos do país, muitas vezes fazendo com que faltasse moradia suficiente para acomodar o grande fluxo de pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. A partir de então, a cidade começou a se expandir e novos prédios mais afastados do centro começaram a ser construídos. Durante os últimos anos da existência do país, Zrenjanin se tornou um centro não apenas industrial e agrícola, mas também cultural dentro da Voivodina. Hoje, com outras dinâmicas econômicas e demográficas, a cidade se mantém muito bonita, mas aparentemente menos importante do que já foi nesse passado recente. Nada melhor para aproveitar um dia de sol aqui nos Balcãs do que um almoço típico com cevapcici, assim chamados os bolinhos de carne bem temperados encontrados em todos os países da região, acompanhado de lepinje, um pão típico daqui também, além de creme e cebolas cruas, tudo claro com uma gelada cerveja, comida de verdade e a essência desse povo por volta de R$25, R$28, além de uma bonita vista da cidade. Isso prova o quão acessível é visitar os Balcãs em comparação com outras partes da Europa. Bom, eu já estive no Kosovo, mas eu não vou nessa vez. Quando eu for, eu vou explicar em maiores detalhes. Mas como a gente está numa província autônoma da Sérvia, Voivodina ou Voivodina, dependendo da pronúncia, eu acho que é importante mencionar o porquê elas são diferentes. Também há um certo movimento separatista aqui, mas ele é muito menor. Por quê? Porque quase 90 e tantos por cento das pessoas que moram aqui são sérvios. Então, separar da Sérvia só porque é uma província autônoma, sendo que a maioria das pessoas são sérvias, não faz sentido. No Kosovo, nós temos uma população de albaneses. Quase 90% das pessoas que moram lá são albaneses, seguem a religião islâmica, exatamente por isso que é um problema. Qual que é exatamente a questão? É que o Kosovo é uma região histórica da Sérvia, pelo menos dos povos eslavos, inclusive os monastérios mais importantes da religião cristã ortodoxa da Sérvia, estão muitos deles no Kosovo. Só que durante os anos da Iugoslávia, para suprir a necessidade de mão de obra, o governo trouxe muitos imigrantes diretamente da Albânia para a região do Kosovo para trabalhar nas minas, trabalhar na construção civil. Eles acabaram ficando e a população foi aumentando a ponto de que atualmente quase todos lá são albaneses. E
E aí pegam elementos do passado, da região da Ilíria, da região da Grande Albânia, etc. E aí começa essa desavença entre a questão religiosa, a questão étnica, a questão histórica, e por isso que o Kosovo declarou a independência também unilateralmente em 2008, sendo apoiada por vários países do Ocidente, porque a Sérvia é uma aliada da Rússia, então a gente sabe como funciona tudo no jogo geopolítico. Enfim, é um pequeno resumo, só para não atrapalhar a minha viagem para o Kosovo no futuro, que eu vou explicar essas questões mais em detalhes, mas aqui na Voivodina vocês veem que não tem muita diferença, apesar das suas influências germânicas e principalmente húngaras. Durante as guerras de separação da Iugoslávia em 1990, apesar dos bombardeios muito próximos a essa área, a cidade em si foi poupada de grande destruição, mas a guerra trouxe impactos econômicos e sociais que se alastraram também para essa zona, com muitas pessoas enfrentando pobreza e tendo que se mudar de região e até mesmo de país. As grandes mudanças políticas com múltiplos partidos e eleições também foram um desafio para a população se adaptar, principalmente para a parcela mais velha da sociedade. Falando isso, pessoal, muitos de vocês podem achar estranha a ideia de não conseguir se acostumar com a liberdade de voto ou com algumas liberdades democráticas que muitos de nós temos hoje como garantias. Mas para vários países do mundo, especialmente aqueles que passaram por recentes transformações de sistemas políticos, essas mudanças não vêm de maneira fácil, já que envolve uma mudança também na mentalidade da população, que agora terá a possibilidade de se manifestar e de escolher quem irá liderar a nação. Essa questão é também presente na história recente da Polônia, Romênia, Hungria, nos países bálticos, na Geórgia, na Armênia e em tantos outros lugares, com muitos países inclusive ainda nem chegando perto de sistemas eleitorais democráticos, mesmo muitas décadas após o término da Guerra Fria e também da Cortina de Ferro. Bom, e como vocês podem ver, o interior de um país é sempre muito mais tranquilo, você acha preços acessíveis, você come muito bem por pouco dinheiro, você encontra as pessoas locais, tem maior contato com essas pessoas, além, é claro, de poder aproveitar com maior paz. Inclusive as pessoas se surpreendem muitas vezes de ver algum turista nessas regiões, como essa cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, muito tranquila também, uma região tão histórica como eu comentei para vocês, e é isso que eu quero fazer em todas as minhas viagens. Então, se você gosta desse projeto, deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e faça parte dessa comunidade, deixa suas sugestões. Você sabe que eu estou aprendendo, eu sou sozinho, tudo que eu faço aqui é sempre através do trabalho de um único homem, então eu agradeço também as críticas construtivas de vocês. E o que me impressiona muito é você perceber, você pensar que em 99 grande parte da Sérvia foi bombardeada pela OTAN, exatamente pela intervenção do bloco militar ocidental na guerra do Kosovo. Essa guerra muito complexa, tem várias nuances para saber quem está certo e quem está errado, mas de qualquer maneira, Slobodan Milošević naquele momento estava fazendo uma limpeza étnica dos albaneses no Kosovo, tentando modificar a população, a composição da população, e aí houve essa intervenção. De qualquer maneira, muitas cidades sérvias foram bombardeadas e destruídas, e se você pensar, bom, estamos aí pouco mais de 20 anos depois e grande parte dessas cidades foi reconstruída, revitalizada, e hoje a Sérvia é um país com IDH cada vez maior, se melhorando, apesar de vários problemas ainda na estrutura política e econômica. É um país que está sempre indo à frente, isso que é muito bom de perceber. Eu que estive aqui 5 anos atrás e agora você vê e compara toda essa questão socioeconômica. É muito bom ver quando um país melhora, afinal muitas vezes estive em países que declinaram, e isso também é algo que faz parte das viagens. A arquitetura aqui, como em toda a Voivodina, tem mistura de influências eslavas, germânicas e húngaras, com até alguns toques otomanos em cantos espalhados. De maneira geral, a população vive de maneira tranquila, muita gente pesca e tantos outros simplesmente passeiam com seus familiares durante a tarde. Uma cidade que eu pude observar não atrai muitos turistas, apesar da sua importância histórica, e isso mostra exatamente os traços da realidade do interior de um país que há quase 30 anos tenta se reconstruir e se reinventar.
Bom pessoal, como eu já disse para vocês em várias ocasiões aqui no canal, este canal é uma biblioteca audiovisual em constante construção e eu costumo sim voltar a muitos países já visitados para gravar novos vídeos em novas regiões. No futuro eu espero voltar ao sul da Sérvia para mostrar as suas nuances, além, é claro, de publicar os vídeos já gravados no Kosovo, uma parte do território muito polêmica que já visitei 2 vezes e que com certeza vai interessar muitos de vocês. Por fim, após esse dia bem tranquilo e típico aqui no interior da Voivodina, pude ver as comemorações de um casamento que acabava de acontecer perto da prefeitura da cidade, com muitos convidados e muita música sérvia, além de demonstrações bem genuínas de felicidade e do orgulho nacional com a bandeira que nós vemos aqui. Espero que tenham gostado e tenham conseguido aprender mais sobre esse país tão fascinante. No próximo episódio seguiremos por terra até a Bósnia, mais um país extremamente interessante aqui nos Balcãs, por onde passaremos em múltiplas cidades até chegar à capital Sarajevo. Continuem acompanhando e prestigiando esse canal. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.